é um grande prazer assim introduzir ou apresentar a Silvana, que é pedagoga, psicopedagoga, formada, mestre em educação da USP, também neuropsicopedagogia, assim uma outra palavra, e é uma grande aliada da escola, que ela trabalha com nós, assim, nos informando, assim, fazendo treinamentos, e outros apoios ao processo de aprendizagem. E também a gente tem Luciana, que complementa a parceira, assim, que ela é psicóloga e também bióloga, né? Assim, e trabalha com Cognitive Behavior Therapy, esqueci essa palavra em português, mas também, assim, trabalha com criança, adolescente, família, dinâmica da família, e as duas muito experientes com a dinâmica de escola. Então, logo depois, assim que iniciamos o semestre, percebemos que é uma nova fase da vida da escola, das crianças, e que essa rotina contínua, assim, um convívio social, assim, é um desafio para todos, assim, para os pais, para as crianças, para os professores, porque sofremos um tiquinho assim, na pandemia, com essa participação consistente, diária, assim, com um grupo. Então, chamamos nossos parceiros, assim, em educação, nossos, assim, third party, sei lá, allies que a gente tem, e para dar uma palestra sobre esse, vamos dizer, o impacto do Covid no crescimento, no desenvolvimento social. E quais são os comportamentos típicos que a gente vê em certas idades? E como que a escola e a casa podem trabalhar juntos, assim, para ajudar as crianças a aprender, assim, desenvolver, assim, e tolerar frustrações cada vez mais como ferramenta, assim, de aprendizagem. Então, vou passar a palavra para as duas, e daí no finalzinho eles vão apresentar, assim, várias, assim, informações, assim, e eu estou aqui no chat, assim, então, entra uma pergunta, pode mandar, assim, no chat, mas daí eu vou organizando as dúvidas e a gente responde as dúvidas, assim, nos últimos minutos. Tá ótimo, para vocês. Bom, obrigada. A gente, antes de iniciar, gostaria muito de agradecer a você, a toda a equipe da San Nicolas, que sempre nos prestigia e são parceiros mesmo, né? A gente está muito feliz com a oportunidade de podermos estar aqui, passando um pouco do nosso conhecimento, dos nossos estudos, né? Para auxiliar mais, né, na educação, como profissionais de educação que somos, na educação dessas crianças, adolescentes, né? Auxiliar a escola e auxiliar os pais, né? Então é um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Faço as palavras da Silvana as minhas. Silvana já disse, né, todo esse nosso sentimento, o quão prazeroso para nós é estarmos aqui novamente com vocês. Então, eu sou a Luciana, né, Silvana, como a Laura já nos apresentou, né, eu sou a psicóloga, bióloga, Silvana a psicopedagoga, e a gente já consegue já iniciar a apresentação, né, Silvana? Já houve a apresentação nossa, né, pessoal. Então, acho que a gente já consegue aqui, né, dar início. Então, pode ir lá, Silvana. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre aprendizagem socioemocional pós-Covid, né? Do que as crianças precisam na escola e em casa. O que a gente pode fazer sobre esse assunto. Então, bom, a apresentação nossa já dispensa, a Laura já nos apresentou, né? E a Luciana gostaria de falar só um pouquinho sobre a frase que a gente colocou aqui de início. Só endossando, né, a nossa preocupação intensa, nosso afeto, né, pela educação e pela escola, nós escolhemos essa frase do Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, essa que é a nossa dedicação, né, efervescente, assim, com as crianças, com os pais, com a escola, porque nós que podemos mudar e eles que são o futuro para mudar realmente o mundo aí frente a tudo que a gente está passando.
Vamos lá, o próximo. Então... Bom, e aí vamos lá. Como que esse isolamento todo, né, impactou a saúde emocional das crianças? Nós ainda estamos, né, num período restrito aí de várias atividades, ainda estamos em pandemia, mas a gente já tem hoje estudos bastante efetivos mostrando para a gente os efeitos, né, que esse isolamento, que esse confinamento causou nas crianças, adolescentes e nós mesmos, né? Então, a gente vai trazer para vocês algumas questões aí abordadas pela literatura para que a gente fique a par do que está acontecendo e que não é só com a gente, né? Acontece com todo mundo. Temos já hoje uma nova denominação para essa geração, né? A gente tem aí a geração alfa, geração cada uma no seu tempo, com seu nome, e os estudos já trouxeram para a gente essa geração pós-Covid, não estamos no pós, mas assim, com os efeitos já, né? Chamada geração C, então a geração Covid mesmo, porque algumas alterações, né, estão sendo observadas e é importante para nós todos, pais, escola, educadores e nós profissionais aí da área da saúde também, conhecermos as características para a gente conseguir trabalhar com essa geração e trabalhar o que ficou, né? O que vem ficando desse período de isolamento. Então, primeira coisa, os efeitos psicológicos mais imediatos. Dependência excessiva dos pais, né? Aí 36% dos avaliados, porque ficaram muito tempo em home office com os pais, né? Todo mundo em casa, né? Nesse confinamento, então a dependência passou a ser excessiva. Desatenção, né? Acho que a desatenção, por quê? Porque a gente fica muito tempo aí na tela, ficamos muito tempo, eles e a gente também, né? Então, propicia, nós mesmos numa palestra, né, em qualquer atividade de tela, é difícil manter a atenção, o foco o tempo todo. Então, isso também proporcionou, né, essa desatenção nas crianças. Preocupação excessiva, a gente acha que eles não estão percebendo as coisas ou porque eles não manifestam tanto. Então, são esponjinhas, como a gente diz. Então, a forma como a gente está passando a pandemia é a forma que eles estão absorvendo e a preocupação veio em grande escala. Problemas de sono, falta de apetite, pesadelos. Então, com isso tudo, a gente vem observando algumas mudanças de comportamento, mais agitação, mais irritabilidade, na alteração do sono, sinais de ansiedade muito, tanto em crianças quanto em adolescentes, a gente tem visto muito isso em consultório, dores de cabeça também, né? Também, dores de cabeça, dores de barriga, comportamentos regressivos, é importante a gente ressaltar, porque nós tivemos um gap na nossa vida, né? 1 ano e meio, mais ou menos, nesse confinamento, nesse isolamento, que fez muito com que as crianças, algumas, obviamente, retornassem a alguns comportamentos que já não tinham mais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E o outro dilema realmente é o uso das telas, das telonas, telinhas, e que nos expôs muito a isso, causando também algumas consequências. Silvana vai falar um pouquinho dos problemas aí específicos? Então, alguns problemas, né, esse período nos trouxe, né, e temos algumas soluções, né? A gente coloca aqui com a quarentena, mas não é com a quarentena só, né? Essa quarentena durou vários 40 dias, né? Mas o que aconteceu em relação ao sono, né? Então, apareceram muitas dificuldades para dormir, para manter o sono. Muitas crianças que já não dormiam com os pais voltaram àquela coisa da regressão, né? Voltaram a dormir na cama dos pais, né? Tendo pesadelos, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O ideal é rever a rotina, né? Estipular alguns rituais para fazer antes de dormir, horários fixos, né? Para dormir, para acordar, acolher a criança, né? Caso ela tenha pesadelo, alguma coisa assim. E uma coisa interessante que eu sempre falo é fazer, de repente, perto do horário do sono, sair um pouco das telas, né? E fazer algumas brincadeiras em família. Se não dá todo dia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu chamo de horário família. Então, sentar, conversar, brincar, jogar stop, ou até colocar os sentimentos, sabe? Perguntar para a criança o que ela está sentindo, para que ela durma mais tranquila. E para que ela se sinta à vontade de colocar os seus sentimentos, é importante que os adultos também, os pais, coloquem os seus. Não, eu também tenho medo, eu também estou passando por isso, mas olha, a gente pode pensar assim, está demorando, mas vai acabar. Então, esses momentos de diálogo e conversa antes do dormir podem fazer com que o sono seja mais calmo, né?
Ana, complementando só um pouquinho essa parte, a gente novamente mencionando como é difícil, às vezes, para os pais externalizarem, né, esses sentimentos, ou mostrar para os filhos que também têm medos, que também têm frustrações, ficam nessa demanda, essa obrigação de que eu tenho que passar tudo perfeito, está tudo certo aqui, tudo seguro, e a gente sabe o quanto gera angústia, né, e ansiedade nos filhos, porque eles ficam vendo aquele modelo perfeito, aquele modelo inalcançável, porque ninguém tem esse poder todo, principalmente frente a essa crise mundial pandêmica que a gente está passando, e as crianças ficam em busca disso, do impossível. Também tenho que ser controlado ao máximo, eu não posso ter preocupação, eu não posso ter... Então, esse compartilhamento é essencial para as crianças se sentirem à vontade, para se colocarem também e se sentirem normais, né? É importante também, em vários momentos, os pais mostrarem suas fragilidades, né? E não só os seus sucessos, né? Então, as crianças se sentem também mais confortáveis com isso. Em relação à alimentação, né? Com a ansiedade, muitas crianças podem não sentir fome ou, ao contrário, né? Comer demais, compulsivamente. Então, o que a gente tem que ter? Muita paciência, né? Não obrigar a criança a comer se ela não está com fome, mas combinar horários. Olha, vamos, às 3 da tarde a gente come isso, aquilo. Então, participar dessa rotina da alimentação da criança, né? E quando ela come demais, também, olha, vamos estipular horários, eu também como nesse horário com você e vamos fazer isso. Porque a gente tem recebido muitas crianças, muitos pacientes com problema de obesidade, né? A gente tem que indicar para nutricionista. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, que é normal que isso esteja acontecendo, e não cobrar dessa criança que já está em estresse, né? Olha, você está gordinho, você precisa comer menos, né? Ou então você está muito magro, precisa comer mais. Então, calma, vamos com calma para conseguir equilibrar essa situação da alimentação, que não está fácil para eles também. Até nós adultos, né? Quem que não engordou uns quilinhos, né? Nessa pandemia. E cuidar bastante das emoções, como a gente está falando, né? Esse cuidado para que não afete... Mais uma coisa, a autoestima das crianças, né? Exato. Com essas colocações que você mencionou. E a atividade física também foi afetada, né? A gente sabe que a movimentação é importantíssima para o desenvolvimento motor da criança. E esse tempo todo em casa, sem exploração de novos espaços, sem atividade motora, lógico que trouxe, né? Nem vou falar que vai trazer, trouxe atrasos no desenvolvimento motor. Mas isso pode ser revertido, não há problemas. Mais para frente a gente vai falar sobre a plasticidade neural, que é possível, então não precisa entrar em estresse por causa disso. Mas existem algumas soluções. Então a gente pode brincar em casa, correr em casa. Eu sempre conto que no início da pandemia, que a gente não podia sair para nada, eu corro todos os dias, eu sou uma corredora. E eu não conseguia ficar sem correr, mas eu não queria sair. Então, o que eu fazia? Corria dentro do apartamento. Eu corria da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala, e corria aqui dentro, dava-se um jeito, né? Então, agora, por exemplo, eu estou atendendo um paciente que eu preciso explicar para ele, ele tem medo de sair, né? Então, 12 anos, eu preciso explicar para ele que, olha, você pode descer no prédio, ao ar livre, você pode andar lá fora, não precisa ficar só dentro de casa. Então, algumas soluções podem vir a diminuir o estresse desse momento de falta de atividade física, porque ela é muito importante, né? E as emoções e a interação social. Então, esse impacto, né, psicológico que a pandemia trouxe, depende muito também da reação dos adultos em casa, né? Nós, como pais, eu falo nós como pais, porque eu também sou mãe de 2 homens, a Luciana também é mãe de 2 homens, então a gente tem essa expertise também. A gente sabe que nós somos os exemplos, né, para os nossos filhos. Então, se a gente estiver muito estressado, não é que a gente tem que ser falso e esconder os nossos sentimentos, não, mas equilibrar, passar para os nossos filhos de forma equilibrada, né, sem estresse, explicar o que está acontecendo, realmente é difícil, mas vai passar em algum momento, e a gente consegue passar isso com tranquilidade, colocando os nossos sentimentos, sim, mas de forma equilibrada, e não estar em casa o tempo todo estressado, cobrando, achando ruim disso, daquilo, do outro, e muitas vezes a gente cobra coisas que nem a gente consegue fazer. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, sim. E a gente também, como a Silvana sempre fala, esse tripé é muito importante, né? Escola, pais, família e terapeutas profissionais afins que estejam trabalhando com a criança. Essa interlocução é muito importante. Então, quanto a educação
não teve que se adaptar, né, nesse momento, na pandemia, né, como a Silvana falou, a forma, a gente sempre fala também, né, na orientação parental para pais, a forma como a gente está passando a dificuldade, a forma como a gente está passando a pandemia, é a forma que eles vão interpretar, né, entender como encarar desafios, como encarar dificuldades. Então, a gente tem que ter atenção, né, a isso mesmo, que a gente está passando um exemplo. E um deles se refere à educação, como é importante essa parceria com a escola agora. É por isso que a gente fica tão motivada de ter essas conversas né, e ser chamada por vocês para fazer essa troca, para a gente trocar essas experiências e esse conteúdo todo, porque assim, a escola teve que ter muitas mudanças, assim como a gente em casa, muitos desafios, né? Os educadores aí, vamos dizer, viraram do avesso, né? Porque também foi tudo novo. E às vezes a gente se depara, né, com os pais colocando, apontando coisas contra a escola, na frente das crianças, né? Uma crítica excessiva, é claro que a gente tem críticas e apontamentos, eles devem ser feitos, essa troca é muito importante, porque ninguém sabe de nada, ninguém passou por pandemia, né? Tudo é novo para todo mundo. Críticas são construtivas, devem ser construtivas, né? Mas eu acho que tem que marcar, né? Exato. Isso, não trazer mais um estresse para a criança, como vocês, né, a gente viu as pesquisas, elas já estão demasiadamente preocupadas, né, com crises de ansiedade, com uma série de coisas, ainda vai ficar preocupada que a escola que eu estou não faz isso, a escola que eu estou não faz aquilo. Então, entender essa parceria, né, esses meses aí de batalha de todo mundo para fazer o melhor e conversar no particular, não expor tanto a criança, né, para que a gente possa aí ter menos estresse, né, aliviar mais um estresse para elas, enquanto a gente está fazendo apontamentos aí com a escola, porque realmente está sendo difícil para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. E voltando um pouquinho sobre a plasticidade neural, no meu curso, que a Laura comentou, que eu estou fazendo de pós-graduação em neuropsicopedagogia, a gente estuda muito o cérebro e as funções do cérebro, né? Então, pesquisadores já descobriram que o cérebro tem uma plasticidade, principalmente na idade infantil mesmo, né? Durante quando é criança, adolescente, essa plasticidade é maior, a gente vai perdendo com o tempo, né? Então, por isso, não precisa entrar em estresse com essas perdas de algumas habilidades que aconteceram durante o período pandêmico, né? Porque a gente vai conseguir reconstituí-las, o cérebro consegue. Da mesma forma que o cérebro, ele sofre uma poda neural, ou seja, por que a gente perdeu essas habilidades? Porque o nosso cérebro, os nossos neurônios, que não são utilizados, são podados, como plantinhas que a gente poda. Não está usando poda, os neurônios são podados e para dar lugar a neurônios que estão sendo mais utilizados. Mas isso não quer dizer que eles não possam voltar. Devido à plasticidade, se a gente começar a treinar e a usar esses neurônios, eles voltam a funcionar normalmente. Lógico que isso leva um tempo, e é esse tempo que a gente, como educador, que os pais precisam ter para esperar que isso volte, né? Então, esses neurônios, eles voltam a funcionar. Eu sempre dou exemplo de como andar de bicicleta, né? Você aprendeu a andar de bicicleta, não vai esquecer nunca mais. Mas se você ficar alguns anos sem andar, você vai perder aquela agilidade ao andar de bicicleta. Então, você vai voltar a andar sem equilíbrio, inseguro. É o que está acontecendo com as nossas crianças em relação à escrita, à grafia. Eles estão com uma letra muito ruim, está difícil, estão errando muito na escrita ortográfica. Mas por quê? Deixaram de usar essa habilidade durante um bom tempo. É o que está acontecendo no raciocínio matemático. Eles usavam calculadora, deixaram de usar essa habilidade durante um tempo. Mas a plasticidade neural, a gente voltando a treinar essas habilidades, a mexer com esses neurônios, ele vai voltar a funcionar, né? Então, a gente consegue que essas capacidades voltem. Oi? A gente pede muita calma, paciência, tolerância, né? Porque a gente vem voltando, está voltando agora a um novo normal, mas a gente vê bastante angústia, aflição dos pais, né? De nós pais, querer recuperar esse 1 ano e meio em pouquíssimos meses, né? Vamos cuidar aí, né, da nossa paciência, tolerância. A saúde emocional é mais importante, então tem que ser com calma, né? A gente vai recuperar, mas com calma. E são muitas habilidades que nós perdemos, inclusive sociais, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, é muito importante saber que o ambiente é um mediador para a nova aquisição, para a reaquisição, né, dessas habilidades.
Então, o que é esse ambiente? São os pais, os educadores, né? Os amigos, né? Porque o cérebro ele vai se melhorando, se tornando mais capaz pelas experiências que ele passa, né? Pelas relações que ele estabelece. Então, tanto pais, quanto amigos, quanto educadores, têm essa função de ser um mediador, né? E é uma parte muito importante para essa plasticidade neural. Nós vamos facilitar, ou muitas vezes, impedir que essas habilidades retornem. Então, a importância do nosso papel com muita paciência. Com certeza, né? Nós trouxemos para vocês aqui também, né, algumas frases, a nossa preocupação sempre trazer, né, uma questão científica e estudos embasados aí em pesquisas. Então, a gente agora vai colocar algumas frases da Clara Rapaport. Clara Rapaport é uma psicóloga do desenvolvimento, né, infantil, principalmente, da infantil e adolescência. Ela é mestre em psicologia escolar, né, e ela foi professora de psicologia de desenvolvimento e chefe de departamento durante, né, muito tempo, tem diversos livros. Então, a gente vai falar, cada uma dessas frases agora foi retirada de livros dela, então tem pesquisas por trás disso, como a gente falou, né, base científica, e a gente vai fazer um paralelo com o que a gente está passando para poder falar desse desenvolvimento emocional na idade escolar. Tá? Então, a gente vai ler cada um deles, eu e a Silvana, e comentar um pouquinho. Então, a primeira coisa mostra que os estudos americanos, né, sobre o desenvolvimento e socialização frequentemente se referem a este momento como o período da gangue, o período da idade escolar, né? Estudando a partir das organizações sociais externas que começam a surgir em oposição às famílias. Então, o que a gente não pode esquecer? Que esse momento, né, da escola, da entrada à escola, né, até mais ou menos o final deste período antes do Fundamental 2, que a gente diz, né, antes, né, de entrar na outra fase, ano, aí, né? até o 5º ano, é a formação mesmo das... Eles utilizam o nome gangues, né, porque vem dos americanos que isso é muito utilizado, formam os grupinhos. Então, os grupos são muito importantes para eles. Então, eles vão formar grupinhos de maior interesse, de mais interesse, né, grupinhos que têm mais afinidade. Então, obviamente, existe um porquê da formação desses grupos, da identificação de características, habilidades, enfim, comportamentos, e outras coisas vão surgindo também, né? Nem tudo são flores. Surgem os grupinhos, surgem essas afinidades, os amigos, mas os conflitos também a gente vai falar já já. Outro ponto importante, né? Se seu desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual, afetivo é normal, a gente já para aí. Não foi normal. Não está sendo normal, né? Como mencionamos agora há pouco. Todo esse desenvolvimento, né? Ele foi abalado, né? Ele foi abalado, né? Então, a gente tem que entender que esse desenvolvimento não foi normal. Normal frente ao que a gente está acostumado, né? E esse desenvolvimento faz com que a criança fique apta, né, às batalhas. O que são as batalhas? As crises, os conflitos, as situações que aparecem no dia a dia, que são normais. Então, o que a gente tem observado? Muitas vezes a criança volta, regride, como nós falamos lá no começo, né, o infantilismo emocional, volta a ter comportamentos que ela não tinha mais. Né? Ela tinha adquirido já uma certa autonomia em algumas coisas, e a gente vê uma regressão. Em consultório, a gente vê muita aflição dos pais, né, Silvana? Nossa, começou a fazer coisas... Deixa eu só falar um exemplo disso. O que acontece? Ficaram tanto tempo fora do convívio social, mesmo com os amigos, né? Que agora tem muitas questões que acabam acontecendo numa relação amigável. Eles acabam brigando muito mais do que era antigamente. E muitas vezes a gente não entende por quê. É porque faltou esse convívio social durante muito tempo. Então, perdeu essa habilidade do convívio social. Né? E como você falou, Silvana, de voltar a dormir na cama dos pais, outros comportamentos também começam a aparecer, né, em algumas crianças, dessa infantilidade emocional. Então, de novo, muita calma, paciência e tolerância, né, que a gente está voltando aos poucos para esse novo normal. Então, a gente tem que perceber que isso é normal, os conflitos, a formação dos grupinhos. Então, como você falou, que é esse próximo item, né? O conflito pelo poder será estabelecido. Demonstrações de força, de esperteza, de coragem caracterizarão a luta pela liderança. Não serão raros os episódios de agressão e segregação. Então, assim, as brigas, os conflitos, eles são normais, eles acontecem. Lógico, tem que ter intervenção, né? A escola está aí para isso, né? Ninguém melhor do que a escola para entender como lidar com conflito infantil, né? Em idade aí escolar e na adolescência, mas isso vai acontecer, porque eles, vamos dizer assim, eles
perderam a habilidade de lutar, perderam a habilidade de batalhar pelas coisas. Então, eles voltam afoitos agora para a escola, fora energia, bom, fora tudo, né? Essa energia que estava acumulada, tudo guardado, então, e sem habilidade social. Então, eles estão mais afoitos, mais agressivos, impacientes, né? Sim, impacientes, irritabilidade, como a gente falou. Então, uma série de coisas está aparecendo tudo na escola agora. E, isso de novo, vai afetar o convívio social. Sim, sim. Então, não é por acaso aí que a escola, quem está nos escutando os educadores, né, a própria Laura, que esses conflitos aumentaram nessa faixa etária. Eles precisam do grupo para se identificar. Só que tem toda essa energia, toda essa coisa dentro deles que ficou acumulada, e isso vai, né, interferir nas relações sociais na escola, com certeza. E toda essa oposição, já falando da próxima frase, né, ela não é uma oposição real, né? É uma oposição que acontece porque o grupo é importante para a criança se identificar. Quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, né, e de adolescência, que é a minha área, adolescência, especificamente, a gente sabe o quão importantes os grupos são para a formação da identidade. Então, já começa aí, na idade escolar. Eu preciso do grupo para me identificar, eu preciso do outro para reforçar, né, a minha coragem, as minhas características. Então, essa formação em grupo, ela é importante, ela tem que existir, mas junto com ela, do pacotinho, vem os conflitos, vem isso que tem que ser gerenciado, né, obviamente, e a gente vai falar a importância das frustrações também, do ganhar, do perder, a batalha, já através de um filme que a gente escolheu para vocês. Silvana, dá continuidade nas frases? Pois é. A outra frase da Rapaport é característico como os grupos de crianças são sagazes em pegar o traço mais típico de cada um e transformá-lo em um apelido. Então, isso acontece muito nos grupos, né? Eles adoram, principalmente nessa faixa etária, colocar apelidos nos colegas. E eles pegam traços dos colegas para colocar esses apelidos. E aí ela completa. Esses cognomes, presos a traços físicos ou de conduta, são ostentados com grande orgulho pelas crianças, posto que são denominações que lhes indicam uma característica própria, reconhecida externamente. Então, muitas vezes, a gente pode achar que não. E aí, vamos falar mais para frente, pode ser um apelido que a gente acha horrível, mas a criança se sente orgulhosa, porque ela é reconhecida pelo grupo com aquele apelido, né? Então, muitos desses apelidos nos chocam, né? Mas, para as crianças, ele está fundamentado, eles estão me reconhecendo com este apelido, eu estou dentro do grupo, eu faço parte desse grupo, e isso para eles é uma questão importante, a autoestima deles perante o grupo fica validada, a gente tem que entender isso. Então, só um pouquinho, porque a gente também tem que lembrar que, então, esses nomes, codinomes, e depois, mais tarde, causa alguma coisa, impacto emocional, a gente está falando fase escolar, identificação do grupo, de 6 a 9 anos. Obviamente que depois, mais tarde, né, alguns apelidos, algumas coisas na fase da adolescência, não é visto dessa forma. Aí pode ser pejorativo, aí pode ter alguma causa. A gente está falando quanto essa introdução de reconhecimento ao grupo, né, de colocar esses nomes, é importante para eles se sentirem pertencentes ao grupo. E que isso, se perdurar na outra fase, tem que se trabalhar de uma outra forma, que não é o nosso foco aqui, mas é importante isso ficar claro. Não é o nosso foco também, mas é importante saber diferenciar isso de um bullying, né? Sim, não é bullying. Sim. As crianças não estão colocando apelidos para menosprezar uns aos outros, é ao contrário, né? É para ter aquele... Ela dá até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o apelido de jumento pode representar um garoto que tem muita força, e não o que a gente adulto acha, né? Pezão pode ser o artilheiro do time. Então, colocaram o apelido de Pezão. Ratão é aquele que é esperto. Eu falei com a Luciana até, eu tenho o exemplo do meu marido, que quando me conta, né, que quando pequeno, no grupo, ele era chamado de caveira, porque ele é muito magro, sempre foi muito magro. E aí, um dia, passeando na rua com a mãe, um amigo viu ele e chamou, ô, caveira! E ele respondeu, oi. A mãe brigou com ele, quase deu uma surra nele. Como é que você responde? O menino te chama de caveira e você responde a ele? Que absurdo. Quer dizer, mas para ele estava tudo bem, porque era como ele se sentia reconhecido no grupo, né? Então, muitas vezes a gente não entende, a gente se choca, mas é o reconhecimento que eles têm. Eles se sentem bem assim. Outro dia a gente estava assistindo até uma TED, uma palestra que é uma psicóloga também, Silvana lembra,
e que ela colocava isso, como é importante a gente ser empático, tentar olhar o mundo com o olhar da criança, e a gente sempre olha o mundo da criança com o olhar adulto, né? Então, com essa coisa persecutória, com essa coisa que realmente é pejorativa, e a gente não consegue olhar com o olhar deles. E muitas vezes nem passou pela cabeça deles, né, coisas que passaram pela nossa. Então, falar a linguagem, ou tentar entender com os olhos, pedir explicação para eles do porquê disso, é muito mais favorável e muito mais assertivo do que a gente está interpretando com a nossa visão, né, com o nosso olhar de mundo. Até porque, muitas vezes, neste momento, nessas situações, para eles, é o que ela fala aqui, é melhor ser reconhecido por alguma característica e manter essa pertinência ao grupo do que ser ignorado. Ou seja, o grupo não me quer, o grupo me ignora. Não, eles me chamam de caveira e eles me querem junto deles, isso é muito melhor, né? Então, entender um pouco esse lado desta fase, né, escolar que toda criança passa, né? Agora, gente... Retomando um pouquinho tudo isso, então, o que fica para a gente de importante, né, de tudo que a gente falou, Silvana, dessas frases, o porquê que a gente elencou? Como a gente precisa conhecer as características dessa fase, que a gente vai passando no dia a dia, né, a gente vai atropelando as coisas e interpretando no automático, e esquece de focar, né, e perceber o quão importante é eu saber o que está acontecendo nessa fase do desenvolvimento. Né? Então, dos conflitos, dos grupos, porque às vezes a gente vê que as mães, não quero aquele grupo, eu não quero que fique amiguinho daquele colega, não quero. Então, e que entrar em contato com essas dificuldades e com as adversidades é importante para o crescimento. Né? É importante... Fale. A gente sempre fala que pais, normalmente, erram tentando acertar. Mas é importante ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, menos a gente vai errar. E mais a gente vai conseguir interceder, interferir, fazer as melhores escolhas. Né? Então, Exato. A gente fica bem preocupado nessa fase, porque a gente tem recebido muito em consultório, né? E essas trocas com a escola também, que agora isso tudo, essas coisas que a gente abordou, esses itens e temas que a gente abordou até então, vem aparecendo, o aumento de conflitos, né, a dificuldade dos pais lidarem, né, com as crianças conflitando nesses grupos, lidarem com a frustração também. Mas aí a gente vai passar um filme que a gente vai falar mais da frustração especificamente nesse filme. Se alguém já conhece, nos desculpe, aí vamos rever sempre é bom, mas a gente tem algumas coisas para refletir nesse filme que é rapidinho, tá bom? Isso, a gente vai passar o filme agora, vamos prestar bastante atenção na fala dele, para depois a gente fazer algumas observações que tem tudo a ver com lidar com frustrações aí, tá bom? That a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Opa! Tem tanta coisa para falar desse filme, né? Então, Lu, fala um pouquinho. Eu falo que esse filme me encanta não só porque eu sou bióloga, né? Porque o exemplo é lagosta, mas é porque ele tem um fundo aí de várias coisas que a gente consegue equiparar com a nossa vida, né? Com o processo de crescimento. Então, a primeira coisa quando ele fala, né? Ele exemplificou a lagosta, mas isso acontece, né, com vários animais aí, crustáceos aí, né? Dessa classe. E com a gente, como que a gente pode pensar nisso na criança, né? Quando a gente cresce, quando a criança está crescendo, por que ela vai se identificar com um grupo, né? Porque o ambiente em casa, as regras em casa, os modelos em casa
já está confortável, né? Já está introjetado, ela já conhece aquilo. Quando ela entra num novo grupo, num novo ambiente, como ele diz ali, né, ela está saindo, ela está expandindo. Então, crescer, né, faz parte quando eu me sinto ali apertado, a lagosta está lá sentindo apertada, sentindo sob pressão, desconfortável na casca dela, ela precisa se libertar daquela casca para crescer. Muitas vezes a gente não quer que Lu, cresçam, no né? caso da criança, o primeiro ambiente que ela enfrenta, que ela vai descobrir, é a escola, né? Fora a família e a escola. Então, a escola está confortável, a família está confortável, e o primeiro ambiente que ela vai lá ficar desconfortável é a escola, né? Sim, então, sim. A importância disso. Né? E quantas vezes a gente não quer que o filho cresça, né? E aí a gente pode pegar o exemplo dos animaizinhos aí que a gente está vendo, né? Que também dão um jeito para crescer, né? Sair da casca, né? E interessante que ele fala que vão para pedras, né? Vão para debaixo das pedras para se protegerem e tal. Aí a gente pode pensar por que eles vão para o grupo de amigos? Aquela frase da Rapaport que nós falamos, né? Que as crianças elas acabam não em oposição às famílias, mas se encontrando mais nos grupos, né? Ela se sente ali mais confortável com gente da idade dela, né? Com as atividades que realizam. Então, elas ficam mais difíceis, elas ficam mais questionadoras. Já começa aí, né? Que dirá a adolescência, mas já começa aí eu procurar grupos iguais a mim, pessoas iguais a mim, para me sentir mais protegida, né? Por quê? Porque o crescer, né? Essa nova casca, né? Que é formada, essa libertação aí dessa casca antiga, faz parte da formação da identidade, né? A gente tem já uma criança aí começando a perceber quais são as características dela, quais são os valores dela, quais são as coisas que obviamente vêm da educação, né, de casa, familiar, mas que ela vai rebater, ela vai levar isso também para o grupo da escola, por isso que os conflitos acontecem, né, para começar a formar a sua identidade, né? Outro ponto que ele fala que é extremamente assim, né, significativo, que o estímulo para o crescimento é o desconforto. Acho que essa frase, né, o tempo de estresse, o tempo das adversidades, é o tempo de desenvolvimento, de crescimento. Então, assim, por mais horrível que seja o que a gente está passando, né, a pandemia, todo esse estresse, quanto a gente não cresceu, quanto a gente não teve que se reinventar, quanto a gente não teve que inovar, né, a educação, nós como pais, as crianças, né, então, assim... Um momento de estresse, ele vai provocar um desconforto, mas ele vai nos trazer desenvolvimento e crescimento, sabe? Isso, inclusive mudança de valores, né? Eu cheguei a mudar valores durante a pandemia, assim, coisas que eu achava que eram muito importantes, hoje não são mais. Então, o quanto a gente se modificou, né? O quanto a gente cresceu, e é importante ver isso como crescimento, né? E não como um lamúrio, uma coisa ruim, é só o lado ruim. Tem o lado bom, sim, que é o crescimento, o amadurecimento, né? Sim, o quanto a gente, com essa pandemia, né? E não só a gente, né? Agora as crianças também. Então, a gente tem que deixar que elas cresçam, que elas amadureçam, né? Que elas façam desse momento uma nova casca, né? Sim, então isso acontece, eu lembro quando a gente fala também às vezes em palestra, Silvana, a questão da ostra, né? Que você gosta bastante aí. Isso, eu gosto. A ostra, para formar, acho que todo mundo sabe que, né? Para formar a pérola ali da ostra, tem que ter uma irritação, tem que entrar um corpo estranho para ele, né? Ou algum outro corpo estranho, aí que vai definir a pérola, a melhor pérola ou não, né? Mas enfim, vamos entrar em aula de biologia aqui, mas aí a gente tem essa formação por um desconforto, por uma irritação, né? Com algo novo que está entrando. Então, assim, gente, por mais difícil que seja, a gente tem que deixar as crianças se frustrarem, porque a vida real é de muita frustração. O quanto essa pandemia nos trouxe possibilidade de frustrações. Então, ir na escola brigar com um coleguinha, o melhor coleguinha fez uma coisa que não gostou, teve uma agressão, né? Aí verbal ou física, que acontece muito, porque eles são muito sensoriais nessa faixa etária, né? Na idade escolar. Então, que isso causa frustração, mas vai criando a casca. E para crescer, ele precisa estourar essa casca, né? Ele precisa sair da zona de conforto, ele precisa ficar desconfortável, para daí criar novas habilidades, né? Novas ações. Então, a frustração
por mais difícil que seja, novamente, a gente como pais, mas assim, é essencial na formação emocional, no desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, do adulto. Socioemocional, né? Eu acho. Né? Socioemocional. Quer completar alguma coisa mais do vídeo, Silvana? Que eu acho que falei todos os pontos que eu achei que a gente Não, poderia eu acho que é linkar. isso mesmo. Eu acho que isso é muito. Esse vídeo ele é muito importante para muitas reflexões, né? Então eu acho que assim, eu me pego muito na coisa do nós deixarmos que a criança cresça e amadureça, né? Então às vezes a gente dá um valor tão grande para uma briguinha de amigos. E aquilo faz parte, né? Tem que deixar passar, faz parte. Brigou, tá bom, daqui a pouco tá tudo bem. Às vezes, e aí vai entrar um pouco nesse próximo slide que eu vou falar, como nós somos exemplo, né? E a gente sabe que eles são esponjas, pegando como nunca os nossos exemplos, né? Então, às vezes, a gente se estressa tanto com uma briguinha deles, que aí eles colocam aquilo como uma coisa, e aí eles não vão passar mais por esse momento, não vão querer mais, vão se esquivar, ou não vão contar a próxima briga, né? Então, a gente tem que ser, assim, educador nesse momento, pais educadores mesmo, para dar esse exemplo, né? É lógico que cada qual tem seu papel, educador, educador, pai é pai, tem que ser pai, mãe é mãe, tem que ser mãe. Mas no momento de que eu estou vendo o meu filho passar por uma frustração, me segurar um pouco. Não é fácil, parece que dói na gente, né? Quando o filho briga, parece que brigou com a gente. Mas deixar passar um pouco, não levantar isso muito, deixar isso muito grande, porque vai passar e faz parte. Silvana, né? Silvana, e mais uma coisa, né? Muitas vezes eles se resolvem com a cabecinha deles, com o olhar deles. É como a história do apelido, né? E a gente quer resolver como adulto, né? E eles já se resolveram e a gente está ali querendo colocar as nossas estratégias. E nesse momento de conflito, né, ele desenvolve habilidade para lidar com conflito. Então, assim, a frustração, além de ser importante para o desenvolvimento socioemocional, é importante para a autonomia, né? A gente tem uma palestra aí só de autonomia, que a gente fala bastante. Então, a autonomia, para ela acontecer, para a gente sair da anomia, heteronomia, ir para a anomia, ir para a autonomia, a gente precisa passar por desafios, a gente precisa passar por vivências, né? Então, a frustração colabora também para eu desenvolver estratégias, desenvolver mecanismos para criar, sim, desenvolver autonomia. Então, vamos deixar ser, né, fazer com que eles sejam autônomos aí e consigam resolver as coisas. Claro, gente, que a gente está falando de coisas mais graves, a escola vai ter que interferir, os pais interferir, mas eu digo essas coisas do dia a dia, essas coisas que estão muito que estão grandes agora por conta do retorno. Isso, né, acho que a gente tem que entender isso. Essas coisas são rotineiras, só que elas estão muito maiores agora porque ficaram muito tempo sem acontecer. Né? Ficaram muito tempo sem passar por essa experiência social, de estar com colegas, de estar com amigos, né? De sair num restaurante, né? De ir a um cinema. Então, não estão sabendo mais como lidar com essas situações, né? Estão num momento de que parece que tudo é novo. É aquilo que eu falei dos neurônios, parece que desaprendeu. Sim, foram podados esses neurônios aí do socioemocional. Agora a gente precisa treinar para eles voltarem como a bicicleta, voltar a andar com equilíbrio e segurança, né? Eu acho que é um pouco isso que acontece. E se a gente pressionar, né? A gente pressionar e quiser e ficar realmente tendo essa pressão sobre eles que tem que se resolver logo e tem que resolver o conflito logo, isso não pode acontecer, ou tem que aprender logo, tem que recuperar esse 1 ano e meio, a gente está realmente aí colaborando para o desenvolvimento de estresse, de mais preocupação e de crises de ansiedade, que é o que a gente tem visto bastante aí, né, em todas as faixas etárias. Exatamente. Acho que é isso, né, E aqui, Silvana? a gente tem uma bibliografia, né, de onde nós tiramos tudo, e aqui o nosso espaço ser, que nós temos uma equipe multidisciplinar, né, com um atendimento de psicologia, fonoaudiologia, odontologia, psicopedagogia. A gente faz um trabalho de orientação para pais e a gente gosta muito do que a gente faz. Na verdade, é isso. A gente ama o que a gente faz e a gente espera sempre poder colaborar de maneira importante aí com a educação dos jovens, crianças, jovens e adolescentes, né? E a gente está super à disposição para qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, e se quiserem nos procurar, estamos aí abertos para poder trocar e trazer o que for possível aí que estiver ao nosso alcance para vocês. Laura, se você quiser trazer
se tiver alguma questão, que a gente tem agora uns minutinhos aí, acho que a gente terminou aí a tempo. Isso. Eu não estou vendo aqui no chat alguma dúvida, necessariamente. Deixa-me ir mais para baixo. Assim, mas eu queria conectar com alguns pontos que a gente está enxergando aqui assim, aqui tem uma mensagem. Que a gente está vendo aqui na escola. Assim, que eu fui anotando várias coisas que a gente já está vendo, que a dificuldade de criar de novo uma rotina de sono. Os pequenos um pouco menos, que eles estavam vindo com frequência, mas os outros, assim, na idade escolar, essa falta de rotina de sono acaba afetando e fica mais irritados e tudo mais. E a gente vê a luta dos pais de querer isso, de tentar isso, assim, mas tem criança que é mais sensível com sono. Então, essas dicas que você deu, eu acho que vale muito. E até no almoço aqui, a gente está vendo criança que passou por almoço menos amplo ou só caseira, né? A gente costuma com uma comidinha gostosa da mãe, e agora estão assim, comendo outras coisas. Isso também tem sido um desafio, né? Assim, para as crianças. Então, readaptação, né, Laura? É uma readaptação. Né? Você vê quantas coisas mexeu, né? Muita coisa. Sim, e coisas que a gente até não está consciente. Outra coisa é essa dependência do adulto, né? Aqui a gente não vê dependência dos pais, a gente vê uma dependência do adulto. Então, uma coisa que a gente está reensinando as crianças é o que é um problema tamanho criança e o que é um problema tamanho adulto. Porque a gente fala, problema assim, tamanho criança, você resolve sozinha, você vai tentar, daí você volta conta como que foi. Mas parece que é tudo problema tamanho adulto. Tamanho adulto. Que você precisa procurar o adulto para resolver. Então, a gente está reorientando as crianças, mas, como você falou, calma, isso leva tempo, é muita prática, muitos erros e acertos, e a gente vai, assim, vamos caminhando. Isso que você está falando é exatamente a falta da autonomia, né? Porque perdeu-se a autonomia. Ficou tanto tempo em casa que a criança deixou de ser autônoma, né? Então, está sempre com os pais. E numa fase um pouco mais para frente, eu já escutei reclamação dos professores que a criança, ela está sem limites, ela é mais adolescente. Então, ele está na aula, assistindo a aula, ele levanta, vai para o banheiro sem falar com o professor, porque na casa dele ele fazia isso. Ele estava assistindo a aula, saía, ia. Então, quanta coisa que a gente nem imaginava, né? Que mudou, porque o cérebro começou a funcionar de forma diferente, né? Na situação de pandemia. Isso mesmo. Então, eu queria agradecer muito. A gente gravou e eu acho que essa vai ser uma que a gente vai rever. Assim, eu já vou passar para os professores também, que alguns queriam, outros não. Então, eu queria te agradecer muito assim, essa colaboração e desejo a todos os assim, que estão participando agora um bom resto do dia. Assim, espero que isso ajuda de algum jeito da gente melhorar como pais, como escola, como educadores, como pessoas assim dessa comunidade. Então, claro, e olha, Laura, coloque para eles que fiquem à vontade se tiverem, depois surgiu uma dúvida, uma reflexão, de mandar para você e você mandar para a gente por e-mail e a gente responder. A gente está super à disposição. Ótimo. A gente agradece muito também, né, como pessoas, terapeutas e participar desse momento tão rico. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau.